Fala aí, rapaziada, beleza? Hoje eu vou estar trazendo para vocês o Fiat Punto 1.4. Só que eu também não posso deixar de falar entre outras coisas. Se você tem um Fiat Punto abaixo de 2010 com motorização 1.8, certamente o seu carro é com motor GM. E a plataforma do Fiat Punto é também uma plataforma GM. Então ele é um hatch compacto da mesma categoria do Palio. Só que a Fiat na época ela vendia Palio e vendia o Bravo. Então sendo que existia um gap muito grande, um buraco muito grande de categoria entre a Palio e o Bravo. Então eles colocaram o Punto no mercado nacional para ocupar aquela categoria. Por quê? O Punto ele é um hatch compacto, porém ele é um hatch compacto premium, de maior qualidade, maior acabamento, sendo que ele entrou muito bem no mercado, só que as vendas dele ao longo dos anos elas foram alterando, né? Às vezes vendia um pouco mais, às vezes vendia um pouco menos. Então, em 2014, eles fizeram um facelift, que deixaram o carro muito mais atraente, muito mais bonito. Nessa época de facelift, pós 2010, ele já usava a motorização 1.4 da própria Fiat, que é 1.4 Fire. Ele usava também motorização 1.6, por quê? Porque a Fiat comprou a fábrica da Mini, que faz os carros Mini Cooper. Então, eles compraram dois motores, que era o motor 1.6 16 válvulas e 1.8 16 válvulas, que a Fiat nomeou como motores e-torque. Então, quer dizer, esse motor e-torque que talvez você tenha no teu carro, ele é de origem Mini, é um motor importado, sendo que ele era muito moderno na época que ele foi construído. Esse motor e-torque que a gente tem nos Renegades até hoje, ele é um motor que ele foi concebido na década de 80, por isso que é um motor que acaba sendo um pouco beberrão. E falar em beberrão, a gente ainda vai falar bastante sobre o Punto, porque o Punto ele é um carro pequeno que bebe bastante. Gente, olha só, esse Fiat Punto ele ainda tem uma outra versão. Ele tem uma versão chamada de T-Jet, que vem com motor 1.4, 16 válvulas, turbo, que a Fiat usa em alguns carros mais tecnológicos da linha, mas não no Brasil, isso sim na Itália. Então esse mesmo motor ele tem no Fiat Punto T-Jet e ele tem também no Cinquecento. Tem uma versão do Cinquecento que leva esse motor e o carro fica extremamente agressivo, bem veloz mesmo. Mas agora nós vamos voltar para o assunto principal, que é com motorização 1.4. O Fiat Punto, ele tem a motorização 1.4, como eu falei para vocês. Esse motor é o motor Fire da Fiat. Ele é um motor multiuso da Fiat. Gente, se eles pudessem, eles iam fazer Jeep Renegade com motor Fiat 1.4, com esse Fire 1.4, iam botar em caminhão, iam botar em picape. Na verdade, em picape eles colocam. E realmente é a versão que vende bastante e é uma versão bem robusta, aquela versão sempre voltada para trabalho. Mas vamos lá. Então, embora seja um motor muito robusto, um motor que não quebra à toa, um motor com manutenção extremamente barata, porque o motor saiu em Uno, o motor saiu em Palio, o motor saiu em diversos carros. Então não falta peça no mercado. Onde você vai, você encontra peças com motor 1.4. É um motorzinho muito guerreiro mesmo. Assim, o maior predicativo desse motor é o fato dele aguentar muito couro. Os brasileiros, nós não temos o costume de cuidar tão bem dos motores assim. E é um motor que você vai, onde você vai, ele não tá serrando, o motor está andando bem, o motor está lá firme e forte. Só que a potência dele não é o forte, né, gente? Ele tem apenas 88 cavalos no álcool e 85 na gasolina. E o seu torque é 12,5 e 12,4 na gasolina. 12,5 no álcool, assim, é um torque baixo. Só que esse torque baixo, a gente tem que entender a idade do projeto. Esse motor Fire, ele foi concebido já tem muito tempo. Esse motor Fire, ele já foi 1.3, isso lá em 2001, 2002. Ele equipava os carros da Fiat até com menos potência
E é a mesma concepção, o mesmo motor. Aí depois transformaram esse motor em 1.4 e ele está aí até hoje com 12,5 kgfm de torque no álcool e 12,4 kgfm de torque na gasolina, que perde um pouquinho, a 3.500 giros. Assim, 3.500 giros não é um giro tão alto para ele te entregar o torque. Só que uma vez que o Fiat Punto é um carro pesado, acaba fazendo com que o carro fique beberrão. Então o carro fica beberrão, fica um pouco mais lento, as retomadas são mais fracas, a retomada é ruim. Só que eu vou confessar uma coisa para vocês, não tem nenhum motor que equipou o Fiat Punto que seja econômico. Por quê? 1.4 é um motor bom, ele é até econômico em outros carros mais leves. Então, só que aí ele tem 1.6, que é um motor que gira muito, como eu falei que era o motor da Mini, do Fiat, do Mini Cooper. Então é um motor que bebe bastante. E ele também tem com motor 1.8 que equipa o Renegade, equipa a picape Toro. Então quer dizer, é um motor até bem robusto. Porém, todos os motores que equipam bebem muito, inclusive 1.4 turbo. Então, como ele roda 3.500, 1.4, ele roda 3.500 giros para poder entregar 12,5 kg de torque, ele acaba fazendo com que o carro consuma muito. O consumo dele acaba sendo um pouco alto, deixa o carro lento, deixa o carro moroso, e esse carro pesa 1.140 kg, é quase o peso de um sedã. Gente, ele pesa quase um sedã, e só que ele é um hatch, é um carro bem pequenininho, com porta-malas ridículo, extremamente pequeno. Faz com que o motorista precise dar muitos giro para poder sair com o carro, faz com que você force demais o carro numa ultrapassagem para subir uma serra. O consumo urbano dele no álcool é 7,4 km por litro no álcool e 10,4 na gasolina. Então, em números, parece assim, poxa, mas ele não consome tanto. Consome sim, eu vou explicar para vocês. E o consumo rodoviário dele é 8,5 no álcool e 12,3 na gasolina. A gente fala tanto, né? Poxa, o Nissan Sentra, ele é beberrão. Tal carro é beberrão. Gente, aí ele já está perdendo. Ele já está perdendo para o Jeep Renegade na estrada. Ele já está perdendo para o Nissan Sentra na estrada. E são carros grandes que pesam acima de 1.300, 1.400 quilos. A sua velocidade máxima com esse motor 1.4 é de 170 km por hora. Gente, olha só, ele é um carro moderno, assim, o aspecto dele é moderno, ele é um carro bonitinho, ele é um carro legal, só que o predicativo dele não é consumo, ele não tem consumo bom com nenhum motor. Ele anda relativamente bem com os motores mais altos, só que bebe proporcionalmente bem para os padrões de um carro pequeno. Você vai ter um carro pequeno com um consumo extremamente alto. Ele pesa 1.140 quilos. 1.140 quilos para um carro pequeno é muita coisa. Ele tem tudo de bom, acabamento bom, a suspensão dele é boa, é um pouco cara, porque a suspensão dele é um pouquinho mais cara, porque é a mesma suspensão do Gran Siena, é a mesma suspensão que é um tipo de suspensão que ela te dá um conforto, te dá uma boa estabilidade, relativa estabilidade. Por quê? Porque em curvas ele rola um pouco para os lados, ele dá aquela tombadinha para o lado, porém não canta pneu, não deixa sair na curva. Então é uma suspensão boa que não é tão barata. Eu vou trazer para vocês os pontos positivos e os pontos negativos de você ter um carro desse. O ponto positivo dele é o conforto, a boa estabilidade. Ele é um carro bem equipado, até mesmo para sua categoria, porque ele era tido como hatchzinho premium. As pessoas que compravam queriam um carro mais bem acabado, e na época a gente não tinha tanto assim HB20, os carros mais bonitinhos, assim, mais completos. Então ele vinha com uma gama maior de equipamentos. O painel dele bem bonito, principalmente depois da reestilização dele que ele sofreu em 2014. Ele tem ótimos acabamentos, banco de couro de ótima qualidade, ele aceita o GNV de boa, só que ele também tem muitos pontos negativos. O ponto negativo principal é o alto consumo. A própria Fiat encara o consumo dele como sendo um consumo muito alto,
Porque normalmente quando você fala assim, eu tenho um hatch compacto. O tanque de combustível tem 45 litros, no máximo 50. O dele tem 60 litros, por quê? Porque senão a autonomia ia ficar muito pequena. A autonomia dele ia ficar ridícula. Então ele queima lâmpadas com facilidade, isso é comum nele, é normal. Ele tem também o porta-malas de 280 litros, que o torna um carro com porta-malas muito pequeno. Eu já vi alguns carros desse com GNV de 10 metros cúbicos que acabava literalmente com a mala. A lanterna traseira dele entra água, não tem jeito, não tem o que você possa fazer. Ele tem alguns defeitozinhos um pouco chatos. Porém, fala assim, poxa, você compraria? Eu compraria, ciente de que ele tem esses defeitos. O principal deles é o consumo. Você vai andar com um carro pequeno que nem anda tão bem assim e que vai consumir bastante combustível. O maior problema é em retomadas e quando você vai sair da inércia, do zero. Então, é um carro bom, porém com consumo alto. Só que quando você entrar no carro, você vai ver o primor do acabamento dele. Então, de repente, se você preza por um carro mais bem acabado, pega ele. Se você não preza, pode pegar por uma Uno 1.4 talvez, ou por um outro carro de um outro fabricante. Gente, olha só, eu vou pedir uma coisa para vocês, que vocês se inscrevam aqui no meu canal, que vocês curtam, pode compartilhar também. E na descrição do vídeo eu vou colocar o link do meu Instagram, onde eu ponho mais vídeos. Os vídeos são mais curtos, mais bem-humorados. Eu consigo ter um contato mais próximo com vocês, onde vocês podem me pedir vídeos, você pode me perguntar alguma coisa sobre tanto a Palio, sobre também qualquer um outro carro. Gente, não tenham vergonha, eu vou deixar o link, vocês se inscrevam, entram no meu Instagram, eu vou responder a cada um. Você faz a pergunta, me manda um direct, que eu vou responder, não tem o mínimo problema, eu gosto. Tá, gente? Eu vou agradecer mais uma vez aí, valeu!